Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre iniciação científica para o curso de graduação em zootecnia da Universidade Federal de Lavras. Nossa conversa hoje é sobre forragicultura e eu agradeço os slides cedidos pela professora Carla Ávila, que é especialista, uma das especialistas em forragicultura do Departamento de Zootecnia da UFLA. Aqui é o professor Rony Ferreira e nós vamos conversar sobre forragicultura e iniciação científica. Para a gente se inteirar um pouco, é importante que seja definido o que é forragicultura. Uma das melhores definições talvez seja a forragicultura, a ciência de se estudar plantas forrageiras, as pastagens naturais ou nativas, as pastagens cultivadas e todos os processos de conservação de forragem. Nesse sentido, o pasto, para nós, da zootecnia, ele representa a biomassa de plantas herbáceas acima do nível do solo, exceto os grãos. Então, aí se incluem gramíneas, aí se incluem leguminosas e outras plantas com folhas ou caules comestíveis que sejam herbáceas. A pastagem, ela normalmente são as plantas forrageiras delimitadas por uma cerca, ou seja, uma unidade funcional para o pastejo dos animais. E nesta unidade contém bebedouro e coxo braçal. Quando eu penso em forragem conservada, existem alguns processos, mas nosso objetivo com essa conservação é conservar o alimento por mais tempo e ser fornecido no futuro em um período de escassez. Então eu posso trabalhar com feno, que é a forragem colhida, seca e conservada com teor de umidade abaixo de 20%, ou eu posso trabalhar com silagem, que é a forragem colhida e conservada com teor de umidade um pouco mais alto, acima de 50%, sempre com auxílio aí de ácidos orgânicos produzidos durante a fermentação parcial anaeróbia. Então veja, as operações envolvidas no processo de fenação são essas. Primeiro vem uma máquina, faz o corte da forragem. Depois que o corte é feito, essa forragem está exposta ao sol para secagem. Vem outra máquina, depois de seco, vem outra máquina e faz o enleiramento. E outra para fazer um enfardamento e guardar seco na forma de feno. Então veja, aqui tem menos de 20% de umidade. Isso pode ser conservado por um período e no período que tem maior oferta de forragem, ele é conservado, é produzido e conservado para ser utilizado no período de escassez. Tá certo? Outras terminologias em forragicultura seria, por exemplo, piquete. O que é o piquete? É uma área de pastejo correspondente a uma subdivisão na pastagem. Então ela é fechada e separada de outras áreas. Se eu pegasse essa figura e fosse separar em piquete, eu teria alguma coisa desse tipo assim. Teriam vários piquetes separados por cerca, onde eu vou colocando os animais. Tá certo? Aqui outra figura mostrando vários piquetes. Aqui piquete no sentido longitudinal, separado por cerca, normalmente cerca elétrica, os animais vão ficando nesse piquete no período que eu determino o tempo de retirada. Aqui outra figura mostrando piquetes, vários piquetes também separados por cercas elétricas, em que eu vou movimentando os animais cada dia em um piquete. E aí quando eles voltam no primeiro piquete, a forrageira já cresceu o suficiente para que sirva de alimentação para os animais. Então, é importante que eu conheça também outra terminologia, que é a taxa de lotação. Taxa de lotação está relacionada à unidade animal. Então, é o número de animais por unidade de área. E ela representa quantos animais eu posso colocar no meu local. Ela é expressa em cabeças por hectare. Então, uma unidade animal, ela representa 450 kg de peso vivo em 1 hectare. Tá certo? Então, isso é para nós unidade animal. Então, eu posso falar que essa propriedade aqui, que tem uma forrageira bastante volumosa, ela suporta 2 UA, 2 unidades animal. Então, ela suporta por hectare aqui 900 kg de bovinos. Se os meus animais têm 300 kg, eu posso pôr 3 animais por hectare. Então, isso está relacionado à lotação, quantidade de animais por área. E as pesquisas, agora entrando realmente na parte de iniciação científica, as pesquisas em forragicultura, elas podem ser feitas em pastagens, elas podem ser feitas com métodos de conservação de forragem,
Tem pesquisas que eu vou realizar um projeto para melhoramento genético de plantas forrageiras. Eu posso também trabalhar com produção de sementes de plantas forrageiras ou até com estudos de pragas e doenças de pastagem. Então aqui nós apresentamos 5 opções de projetos que vocês podem fazer em forragicultura. Podem fazer projeto avaliando o manejo da pastagem e fisiologia das plantas. Dentro da área de conservação, vocês podem estudar silagem e feno, técnica de ensilagem, técnica de fenação, tá certo? Dentro do melhoramento genético, desenvolver variedades que são mais adaptadas à seca, ou ao calor, ou ao frio, algum regime hídrico, sei lá. Vocês podem trabalhar com produção de sementes de plantas forrageiras mais adaptadas à nossa radiação solar. Podem trabalhar com também realizar um projeto com pragas e doenças das pastagens e por aí afora, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Uma pesquisa experimental com um projeto em que o nosso objetivo, vou colocar o exemplo daqui a pouco, mas veja que em todo momento eu tenho repetido para vocês que tem que ficar claro o objetivo. Você tem que deixar logo em princípio bem exposto qual é o seu objetivo com aquela pesquisa, com aquele projeto. E ela vai ser conduzida em alguns casos em etapas. Deixe claro como serão essas etapas e qual será o delineamento experimental envolvido. Depois que você conseguiu planejar isso bem, o seu projeto ali vai ficar mais fácil de ser realizado. Você já tem que imaginar e colocar isso no projeto também, como será a análise do experimento. Depois disso tudo pronto, seu projeto já está pronto, você conduz o projeto no campo e aí você tem os resultados para serem publicados, tá certo? Agora sim, vem o exemplo. Investigação científica planejada com o objetivo de verificar um fenômeno. Então não podemos esquecer disso. Os tratamentos são os procedimentos cujos efeitos devem ser medidos e comparados com outros no experimento. E a unidade experimental tem que ficar muito claro o que é a unidade experimental, que é aquela menor divisão do material experimental. São aquelas parcelas que vão receber os tratamentos. E os dados são obtidos através das respostas do experimento. Agora sim vem o exemplo, né? Seleção e avaliação de cepas bacterianas para silagem de milho. Então veja, esse trabalho aqui, o autor ele pensou em trabalhar nesse sentido aqui, ó, olhando quando ele pensou na pesquisa com forragicultura, a intenção dele, veja que eu tenho diversas opções, a opção do autor é trabalhar com conservação de forragens. Quando ele pensou em conservação de forragens, então o exemplo é uso de uma cepa de bactéria para ajudar na fermentação na silagem do milho. O objetivo do autor foi avaliar os efeitos de diferentes inoculantes em diferentes silagens de milho em tempos de fermentação também diferentes. Então esse é o objetivo dele, ele vai fazer isso. E definindo então como que ele vai fazer isso, ele vai utilizar 2 silagens, uma com inoculante, com cepa de bactérias, outra não, e ele vai usar 4 tempos de fermentação. Então aqui nós temos um exemplo que o autor tem que trabalhar com 2 silagens diferentes em 4 tempos, 2 vezes 4, 8, aqui serão 8 tratamentos. Isso é o que vocês vão estudar na estatística como sendo o arranjo fatorial, 2 vezes 4, 8. Né? Nesse caso, o número de repetições tem que ser, é claro que a gente pensa maior número de repetições, mas tem que pensar no custo, mas pelo menos 3 repetições para ele conseguir uma resposta mais confiável. E o autor do projeto tem que definir se vai trabalhar em delineamento inteiramente casualizado ou delineamento em blocos casualizados. Quando eu comentei com vocês com suínos, com frangos, com bovinos, se a gente vai trabalhar em DIC ou DBC, vai depender dos animais. Aqui para nós em forragicultura vai depender principalmente do clima, do local, do solo que vai ser trabalhado. Então se você tem solo, fez uma amostragem e viu que é diferente o início da gleba para o final, trabalhe em blocos casualizados, porque aí você isola o efeito solo, tá certo? Então veja aqui no exemplo, peguei algumas fotos aqui da internet, por isso que tem o 3.1, não é o experimento, mas sim um projeto, né?
O autor pode trabalhar com silos, ele não precisa construir com silos de cano de PVC, ele não precisa construir um silo enorme para poder fazer o experimento, é uma pesquisa. Então, o cano, que é o silo, ele é a minha unidade experimental. Isso tem que ser definido no projeto. É um dos pontos mais importantes para eu entender como que a pesquisa vai ser realizada, é definir quais são os tratamentos e onde eles vão ser testados, nesse caso aqui armazenados em silos, tá certo? Então essa é a minha unidade experimental. Minha unidade experimental é o silo de PVC recebendo ou não as cepas bacterianas, então recebendo o tratamento que eu defini. Veja que nesse exemplo aqui, pessoal, se eu vou trabalhar com 4 tempos de fermentação e 2 silagens, uma com inoculante e outra sem, então eu preciso de 8 silos para cada repetição. Desses 8 silos, 4, cada um deles em tempos de fermentação diferentes, recebendo inoculante, e outros 4 sem o inoculante. Então, por isso que eu multiplico 2 vezes 4, para dar 8 tratamentos. A repetição seriam os 8 silos de PVC. Se eu trabalhar usando 3 repetições, 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. Então, eu vou precisar, para eu ter 3 repetições, 24 silos. 24 desses aqui, ó. Tá certo? Então, a unidade experimental é um silo. Se eu tenho 4 tempos de fermentação, sei lá, 10 dias, 15 dias, 20 dias, sei lá, 30 dias, um exemplo, então eu vou precisar de uma bateria de silos com tempo de fermentação diferentes, com bactéria, e outra sem bactéria, sem o inoculante. Isso é uma repetição. O conjunto de 8 é uma repetição. Tá certo? Se eu tenho 3 repetições, 3 vezes 8, 24. Tá claro? E quais são as análises que eu posso fazer nesse material? Eu posso calcular, eu posso analisar a parte de composição bromatológica, matéria seca, fibra, um detergente neutro, fibra em detergente ácido, proteína bruta. Eu posso fazer análises microbiológicas, determinar a população de algum do micro-organismo de meu interesse. Posso fazer análise cromatográfica para verificar ácidos voláteis, tá certo? Posso avaliar a estabilidade aeróbia. Então, diversos pontos aí eu posso trabalhar. Desculpem. Então, isso aí tem que estar definido na metodologia do meu projeto. Se você pensa em fazer um projeto com forras de cultura, isso tudo tem que estar descrito no projeto. E é claro, você não vai ter resultados, né? Porque é um projeto. Outro exemplo aqui é a avaliação de característica bromatológica e fisiológica de diferentes cultivares de capim-elefantes em diferentes idades. Qual é o objetivo do autor? Avaliar o desenvolvimento de diferentes cultivares de capim-elefante e as suas características fisiológicas. Aqui nesse projeto, então, o autor utilizou 5 cultivares em 6 tempos de avaliação, também trabalhando em fatorial, 5 vezes 6, 30. Então, cada avaliação tem 30 unidades experimentais. Se tem 3 repetições, ele trabalhou com 3 vezes 30, 60 unidades experimentais, tá certo? Então, veja, a condução do experimento aqui, e a mensuração vai ser, o autor joga normalmente aqui tem os experimentos, cada linha é uma forrageira, né? Você pode entrar com os animais, ou então só avaliar o capim em si. E aí, veja, as mensurações são feitas naquele capim. Você coleta uma amostra, normalmente o autor joga um quadrado aleatoriamente na pastagem, na parcela, e coleta toda a parte daquela produção de massa naquele local. Então faz a avaliação ali da comprimento, quantidade de folhas, pode coletar uma amostra e analisar a biomassa do local, tá certo? Então isso tudo aí tem que ser pensado no projeto. E finalizando então a parte de forras de cultura e iniciação científica, o pesquisador tem que ver qual é o objetivo dele, qual é o objetivo da sua pesquisa com relação a forras de cultura. Normalmente o que a gente quer é maximizar a produção de forragem, otimizar a eficiência do uso dessa forragem para melhoria da produção animal, garantir plantas com maior persistência, forrageiras com durabilidade maior no campo e otimizar o desempenho dos animais.
Então, pessoal, com isso a gente encerra a parte de forragicultura. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como é importante ou definido no projeto já o que eu pretendo fazer na qualidade de pesquisador em forragicultura. E vejam quantas opções que a gente tem com a pesquisa científica com forragicultura dentro da zootecnia. Eu agradeço a atenção e até a nossa próxima conversa.